Saudamos os irmãos em mais uma noite na casa do Senhor para fazermos a reunião de oração e reflexão da palavra do Senhor. Antes, porém, irmãos, gostaríamos de fazer os nossos agradecimentos e também fazer os demais avisos aos irmãos. Gostaríamos de avisar que ontem eu e o irmão José entregamos mais uma cesta básica, né? Fomos lá na casa do Robinho, qual manda lembranças aos amados irmãos. Também gostaria de avisar que nós começamos a campanha do agasalho. Já agradeço os irmãos que nos ligaram para a gente ir buscar na casa deles. E brevemente estaremos passando aí. Você que não ligou ainda, como nós falamos aqui, para a gente arrecadar 30 peças só por uma pessoa, fica muito difícil, mas se cada um de nós, 30 pessoas, doarem cada uma peça, nós teremos 30 peças com facilidade, não apertando nenhum dos irmãos, né? Então, você que tem a roupa agasalho na sua casa, uma peça, você pode nos ligar que nós vamos buscar, tá bom? Nós vamos fazer essa campanha mês de maio todinho, e daí no começo de junho a gente vai entregar, em nome da Quinta Igreja, em nome dos irmãos, tá bom? Nós também queremos agradecer a todos os irmãos que têm depositado seus dízimos, ofertas, para que essa obra, Casa de Oração do Senhor, não pare durante esses dias. Queremos agradecer imensamente. Irmãos, para iniciarmos o nosso culto dessa noite, vamos ler Mateus capítulo 13, versículos 44, 45 e 46. Como eu avisei os irmãos que vêm nos acompanhando, nós estamos lendo, fazendo uma série de leituras no início da nossa reunião das parábolas de Jesus. Então hoje nós vamos ler Mateus 13, 44, 45 e 46, que é a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, né? Então essas parábolas, elas vão falar da mesma coisa, né? E a seguir, então, nós iremos falar o que significa essa parábola, já que ela está quase bem explícita no texto, né? A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Então aqui, irmãos, nós olhamos, Jesus contando essa parábola, para nós olharmos o tamanho e o valor do reino dos céus. Ele começa as duas parábolas dizendo o reino dos céus é semelhante, né? Ou seja, ele está querendo comparar essas duas parábolas como algo muito precioso, muito grande. E aí o camarada que achou primeiro a parábola do tesouro escondido, no final dela, aí diz que ele vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então ele faz um esforço, né? Ele acha, ele encontra esse tesouro escondido, significando o reino dos céus, o reino de Deus, o reino dos céus. E então ele vai, faz um grande esforço e diz assim: vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então ele vende, vamos dizer assim, tudo que ele tem, tudo que ele tinha, né? A sua casa, talvez, sua carroça, seu boi, e para mostrar o valor daquele tesouro escondido que é o reino dos céus. A parábola da pérola diz assim também, começa dizendo que o reino dos céus é semelhante, e aí ele vai para o versículo 46 dizendo que ele achou uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e compra. A mesma situação da primeira parábola. Então, irmãos, aí é para mostrar para nós o valor desse reino dos céus, que nós não podemos trocar por nada, né? Ela custa, o reino dos céus custou a morte de Jesus na cruz por nós. Quando a gente conquista isso, então nós vamos ver que Jesus, então, ele mostra esse grande
tesouro que é o reino dos céus, e essa grande pérola também que é o reino dos céus. Então, que nós possamos entender que o reino dos céus, ele tem que ser adquirido por nós, né? Na medida do possível. É claro que Jesus já abriu as portas, né? Já rasgou o véu, e nós agora precisamos entrar nessa porta e congregarmos e fazermos a nossa parte e pagarmos, de certa forma, um preço, né? Seguirmos o Senhor, darmos a nossa vida a Ele, talvez seja o grande preço que já está pago do reino dos céus. Para o louvor, irmãos, e glória do nosso Deus, vamos cantar o hino de número 10, a criação e seu Criador. Criaturas que Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia, do sol dourado a refugir, do lua em prata a reluzir, louvai-o, aleluia, aleluia. Bênçãos canta já, louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Os homens sábios e de bem, a todos proclamai também, louvai-o, aleluia, louvarão Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Prosseguindo o nosso culto, vamos num momento de oração, onde nós podemos falar com o nosso Deus e contar a Ele as nossas dificuldades e também confessar os nossos pecados. Aí na sua casa, onde você está, abaixa a sua cabeça. Nós sabemos que temos dificuldade, temos pecado, temos medo, temos dificuldades, e nós, como discípulos, nós queremos colocar na presença do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, chegamos ao Teu trono de graça para estarmos, ó Deus, Te agradecendo pelo dia, pela vida dos irmãos que têm conseguido, Senhor, acessar esse canal para ouvir a Tua palavra. Como nós acabamos, Pai, de ler a parábola, as parábolas que nós lemos, Pai, falando do reino dos céus, nós, ó Deus, queremos edificar, Senhor, a Tua igreja através dessas leituras, queremos disponibilizar. O Senhor esteja acrescentando, Senhor, tudo aquilo que ainda não falamos, aquilo que não iremos falar, mas a própria Tua palavra, ela fala conosco. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados a cada dia, que possamos, ó Deus, saber que temos um Deus santo e que o Senhor quer nos fazer separados, Senhor, para a Tua obra, e acima de tudo, pessoas que andem próximo do Senhor, e faça, Senhor, a Tua vontade. Venha, Senhor, a nos despertar para isso, desperte a Tua igreja para a maturidade, Senhor, de ser maduro na fé, a cada dia mais, fazendo, Senhor, a Tua vontade, como o Senhor requer de cada um dos Seus discípulos. Nós Te louvamos nessa noite, olha Deus, e queremos declarar toda honra, toda glória ao Teu nome, porque só o Senhor merece. E aqui nós estamos, Pai, como testemunhas do Senhor, para proclamar a Deus a salvação que é através de Cristo Jesus,
o nosso Senhor. E é no nome deste Jesus que nós oramos. Amém. Para a meditação dessa noite, irmãos, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. E esse texto é um texto base, mas nós temos bastantes outros textos que nós podemos, então, incrementar ou usar como paralelo para reforçar aquilo que nós queremos dizer nessa noite. O tema, diante de Lucas 5, 17 a 25, é amigo, o nosso grande amigo, né? E desde já eu gostaria de dizer que nós temos grandes amigos, né? Eu poderia colocar até no plural ali os nossos grandes amigos, né? Então, Lucas capítulo 5, 17 a 25, a palavra do Senhor diz assim para nós: a cura de um paralítico em Cafarnaum. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achava-se ali assentado fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus, e não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, e desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias, que pode perdoar pecados, senão Deus? A leitura, irmãos, é até aí. Ela já completa aquilo que a gente quer dizer, mas... E depois, no final, a gente acaba de ler o texto, porque o paralítico tem uma história final. Nós queremos falar o nosso grande amigo. Desde já, a gente gostaria de apresentar um grande amigo. O grande amigo que é Jesus, né? Você fica com esse amigo na cabeça por enquanto, mas nós queremos argumentar a respeito disso. Então, qual que é a definição de amigos, né? Qual que é a definição de amigos que nós podemos fazer? Dizendo assim, quem sente amizade, ou está por uma afeição recíproca, ou ainda aquele que tem boas relações com o outrem. Como definir amigos, né? Aquele que tem afeição, aquele que labuta juntos em alguma área, né? Aquele que tem relação com o outro. Então, nós vemos aí a definição de amigo. A pergunta é: nós temos amigos? É claro que temos. Todos nós temos amigos, né? E cada um diferente do outro, né? E já dizia alguém que amigos não são muitos que a gente tem. Diz que dá para se contar nos nossos dedos, né? Os dedos da nossa mão, um lado só, né? Porque aí você conta 5 amigos bons. É aquele amigo que você está precisando, você pode contar para ele aquilo que você quiser, e você então vai saber que esse camarada é um grande amigo seu, né? Aquele que eu já falei aqui, que nós precisamos, às vezes, deu meia-noite, seu carro estragou na estrada, você tem um amigo para te rebocar, né? Para te trazer. Você tem talvez um mecânico que é seu amigo para trazer você, para olhar o seu carro. Talvez é alguma coisa tão fácil, mas a gente, por ser leigo, a gente não consegue fazer alguma coisa no carro, né? Mas o amigo pode ser o mecânico que conhece, então, vai saber a dificuldade do seu carro. Então, você tem um grande amigo? Eu creio que nós temos que ter amigos, né? É muito importante. E dizer assim que, é claro, depois de Jesus, que é o nosso grande amigo, desde já eu gostaria de deixar esse parágrafo aqui para a gente dizer que Jesus é o nosso melhor e grande amigo. Então, quando a gente olha para o texto, né, a situação do quadro de dificuldades, nós olhamos para esse texto e eu quero dizer que esses camaradas são grandes amigos desse paralítico aqui, né, onde ele apresenta esse paralítico de Cafarnaum. Então, vamos olhar para o texto. Jesus então estava ensinando em uma casa para uma grande multidão
Então não havia espaço para mais ninguém. Como diz o texto aí, que estava vindo gente de onde? Vindo gente de todas as aldeias. Daí ele cita algumas, não cita todas aqui. Mas vinha da Galileia, versículo 17 no seu final. Vinha da Galileia, da Judéia, de Jerusalém. Então, as aldeias estavam presentes. E é claro, quem que estava passando ali? Nada mais, nada menos que Jesus, né? O grande Senhor, aquele que tinha o poder de curar as pessoas, aquele que tinha o poder de salvar a alma da pessoa. Então, as pessoas, quando Jesus chegava, a multidão chegava junto também. E aí, então, esse é a situação, uma das partes da situação do texto, onde que está se passando esse emblema todo. Então, aí a gente continua dizendo que era impossível, e como nós vimos, era impossível mesmo, até que eles acharam outro lugar, era impossível chegar até ele, né? Pela porta normal. Por quê? Por causa da multidão. Mais uma vez aqui a gente encontra a multidão ali presente, né? A multidão é um grande problema para nós chegarmos no nosso objetivo, né? E essa multidão estava contida, ela continha, né? Ela tinha, dentro dessa multidão você encontrava curiosos que estavam ali só para, será que Jesus é Jesus mesmo? Ele cura, né? Eu vou olhar, né? E tinha curiosos, tinha que mais? Críticos. Sempre Jesus estava com seus críticos ali, aqueles que o criticavam, o próprio texto vai dizer quem é esse camarada que é capaz de dizer que pode perdoar pecados, né? No versículo de número 21, nós vamos ver os seus críticos. E também, no meio desses curiosos, no meio dos críticos, tinha quem? Os necessitados. Né? Aqueles que realmente criam em Jesus, aqueles que realmente falavam assim, igual aquela mulher, se eu tocar, né? E esses amigos aqui desse paralítico, eles acreditavam em Jesus. Por que eu digo isso? E é claro que você vai concordar comigo também. Se eles não acreditassem, eles não iam fazer esse malabarismo todo aqui para colocar esse paralítico diante de Jesus. E eles jogavam ali, olhavam como aquela oportunidade daqueles amigos de colocar aquele paralítico diante de Jesus. Então nós vemos aí essa grande multidão com essas pessoas, os curiosos, os críticos, os necessitados, e esse paralítico era um dos necessitados. Aqui então, irmãos, nós podemos aprender também que os obstáculos se encontram no caminho e existem para quê? Para fazer a gente desanimar. Esse dia eu estava nesse momento de fila, né, para tomar vacina, e muita gente já desistiu da fila, né? Olha a fila, some. E aí eu penso comigo que, claro, é só em extrema necessidade se abandona a fila da vacina, né? Para aqueles que querem tomar, é claro. Existe outro grupo que também acho que não querem tomar. Mas aqueles que querem tomar têm que enfrentar a fila. Não tem outra ida na vacina, a não ser você enfrentar a fila. E nessas alturas, já escutei muita gente, não, eu desisti, eu cansei, o sol, né? Então aqui nós aprendemos que os obstáculos se encontram no caminho. Por que tem esses obstáculos? Para testar você. Existem para fazer você desanimar muitas das vezes. A multidão era um problema para aquelas pessoas, para aqueles amigos e aquele paralítico. Que mais que era problema ali? O cara que não tinha porta para ele passar, não tinha condições dele passar. Então estava fechado todas as portas, de certa forma, com as pessoas. E aí então nós encontramos essas dificuldades para desanimar. Mas não foi assim. Nós vimos então o que aconteceu. Sempre haverá uma multidão para nos impedir de até chegar ao Senhor Jesus e receber o que precisamos, né? Talvez sempre é uma palavra muito forte, né? Mas vamos dizer assim que haverá, né, uma multidão, certa multidão, algum obstáculo, algum problema para impedir de você chegar até Jesus, né? Nós olhamos hoje. Quais são aquilo que pode ser obstáculos para alguém chegar até Jesus? Pode ser até os próprios amigos que não creem em Jesus, pode ser a falta de fé, pode ser a falta de paciência, pode ser
a pessoa mesmo, né, que não quer. Então, são obstáculos que impedem de nós chegarmos até Jesus. E nós vemos aqui nesse texto, irmãos, que haviam obstáculos, que haviam dificuldades. A fé que busca o milagre é aquela que não desanima quando posta à prova. Então, a fé, ela tem que continuar, né? A fé, ela continua em meio aos obstáculos. A fé, ela continua em meio às dificuldades. Então, essa fé, ela não desanima. Ela busca Deus a todo custo e passa pelos obstáculos, quando se tem fé e não impede que vai chegar até Jesus. Aqueles homens não desanimaram, levaram o paralítico até Jesus e nada pôde detê-los, como nós olhamos no texto. As pessoas à nossa volta têm muito a nos ensinar. Esses amigos, vamos chamar assim, desse paralítico, eu chamo de amigo, né? Porque eles fazem aquilo que a pessoa está precisando naquele momento e eles estão ali juntos. Então, as pessoas à nossa volta, esses amigos principalmente, têm muito a nos ensinar. Precisamos ajudar os nossos amigos, né? Nesses dias, quantos estão precisando? Estão carecendo do nosso pedido, da nossa ajuda, né? E nós poderemos fazer alguma coisa por elas, como nós lançamos aqui a campanha, né, do agasalho, por exemplo, a campanha da cesta básica, como tem sido bênção. A gente leva essas cestas básicas e as pessoas ficam agradecidas, maravilhadas, né? E você dizendo assim, puxa, só isso, e as pessoas estão assim, né? Então, aquilo que parece pouco ou não é nada para você, pode animar alguém, pode alegrar alguém, e nós então pedimos a compreensão, que nós possamos então também tirar esse bom ensino desses homens, né, que ajudaram aquela pessoa. E o que ela nos ensina claro que as pessoas que nós vemos na nossa volta, eles podem nos ensinar para bom ou para ruim, depende de nós. Mas nesse caso nós vamos ficar com os bons ensinamentos, os bons exemplos, eles devem ser imitados por todos nós. E nós assim vivemos nesse contexto então desse texto tão bonito, tão agradável de se ler. E a gente continua olhando para o texto, nós olhamos então a situação do quadro, né? Grandes dificuldades, a multidão, você subir a parede, descer pelo telhado, né, para colocar aquele senhor ali, né, um homem talvez pesado, um homem que não podia se locomover. E nós sabemos, você que já pegou alguém no colo, ou já tentou colocar na cadeira de roda, né, sabe quão é dificultoso, né, a gente fazer essas coisas. E nós então olhamos para aquele quadro e muitos iriam desistir pelas dificuldades que aquele quadro, aquela situação nos apresentava. Grandes dificuldades. Uma outra coisa que nós continuamos olhando para o texto, podemos dizer, a situação dos amigos, né? Dificuldades também. Talvez deixou a sua casa, talvez enfrentou ali os adversários que dizia para eles, olha, não atrapalhe Jesus, como sempre vemos a multidão fazendo, né? Levando cotovelada, aperto, né? A dificuldade da situação daqueles amigos para colocar aquele homem ali diante de Jesus. Então, irmãos, nos momentos de grandes dificuldades, nós precisamos de pessoas para nos ajudar. E nós sabemos que nós não chegamos a lugar nenhum sozinhos. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Você precisa do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos, dos seus colegas, e você então pode chegar a algum lugar, mas não vai chegar sozinho, não. Então, nós olhamos para esse quadro. Agora, como que nós podemos enxergar esses amigos e ir aplicando para a nossa vida, né? A primeira coisa que nós podemos ver aí, quais eram os seus objetivos? Quais eram os objetivos desses amigos? Era fazer chegar essa pessoa, esse paralítico, até Jesus. Esse era o grande objetivo deles, né? E eles, então, colocam na sua cabeça. Nós já chegamos até aqui, não tem porta para entrar, mas não dá para entrar pela porta. Então, nós vamos arrumar a estratégia, nós vamos ver outra
como fazer para colocar esse paralítico, esse nosso amigo diante de Jesus para ele ser curado. Então, nós olhamos, então, todos nós temos que ter os nossos objetivos, né? Para os nossos amigos, para os nossos, aqueles que estão próximos de nós, bons objetivos para poder, então, sermos grandes amigos. Uma outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, e nós podemos, então, argumentar, quais são essas qualidades desses amigos, né? Vamos dizer assim que eles eram homens, a princípio, bom, né? Eram bons homens, porque para fazer alguma coisa desse tipo tinha que ser alguém bom, né? Com um coração bom, um coração de fé, um coração transformado, um coração com o objetivo, como nós já falamos, de chegar até ali, de olhar para aquela pessoa, compadecer-se dela, né? Uma pessoa paralítica que não podia fazer as coisas sozinhas, que não podia se deslocar. E, irmãos, eu estou louco para contar o final dessa história, mas vocês vão ver que como valeu a pena a qualidade desses amigos para colocar aquela pessoa ali. E depois você vai ver, então, o que aconteceu. Então, quais são as qualidades desses amigos? Qual a qualidade que nós deveremos ter? Nós deveremos, então, compadecer das pessoas, investir tempo nela. Não deveremos, então, ser egoístas. Às vezes a gente só pensa em nós, né? E a gente não passa por essa vida e não marca a vida de ninguém. Como nós já falamos aqui, semear na vida de alguém, plantar boas sementes na vida de alguém, e daí aquela pessoa vem dizendo para você, olha que bom que você fez isso, mas isso não é para você ficar cheio de si, mas é para glorificar a Deus. Foi Deus que fez isso. E nós vemos então essas qualidades desses amigos que tinham esse grande objetivo. Uma outra coisa que nós podemos ver, irmãos, nos mostra que Deus quer usar a cada um de nós, né? Você já pensou se aquele paralítico ali não tinha essas pessoas, esses homens, para levar eles até lá, chamados de amigos, que nós chamamos de amigo nessa noite? Você já imaginou? Aquele camarada ia morrer naquele lugar. Inerte, parado, sem se mexer, sem se deslocar, né? Deus, então, Ele quer usar a gente. Às vezes a gente só fica... É claro que esses dias a gente tem que ficar em casa mesmo, né? Mas, na verdade... quando a gente podia, por exemplo, a gente não fazia. Hoje talvez a gente quer fazer. Vai melhorar e nós poderemos fazer. Então, abençoar alguém, visitar uma pessoa, levar alguma coisa àqueles que precisam, né? E nós então devemos fazer a nossa parte. Então Deus, Ele quer usar a cada um de nós. E Ele usou aqueles homens, né? O que acontece quando Deus usa outros para se preocuparem conosco, né? Então, quando Deus usa a gente, o que acontece, irmãos? Há milagres. Não houve milagre? Nós vamos olhar no final que houve, né? Quando Deus, então, Ele usa os seus vasos, Ele usa cada um de nós. Então, Ele quer demonstrar que Jesus, então, Ele se importa com aquele que está sofrendo, né? Ele quer usar a cada um de nós para levantar essas pessoas. Talvez sofrendo de medo, talvez sofrendo de depressão, talvez sofrendo de ansiedade. Então, Jesus quer usar a cada um de nós. Quer usar você. Eu pergunto para nós mesmos aqui, às vezes, como é que nós, quantas visitas, né, quando a gente podia fazer, a gente fez? Em casa de quantos irmãos a gente foi, né? Eu acho que não é só o presbítero, só o pastor que pode fazer visita, todos nós podemos, né, ir. Por exemplo, um exemplo só, nosso irmão Durval, gostaria de dar essa deixa aqui para os irmãos, já falei para algumas pessoas, na quarta-feira você pode visitar o nosso irmão Durval, né, que está ali sozinho às vezes, e aí então, a quarta-feira à tarde é um dia legal para você ir lá, visitar o nosso irmão, tomar um café com ele, orar com ele, conversar com ele, e ele vai ficar cheio de alegria no seu coração. Então Deus quer usar a cada um de nós e dizer para o nosso irmão que ele não é esquecido, que ele não está esquecido, que a igreja se lembra dele. É claro, tem outros irmãos também, né? Vários outros que eu poderia, em nome do irmão Durval e os demais irmãos da Quinta Igreja de idade que precisam de visitas nossas, né? E nós queremos então dizer que Deus, Ele quer nos usar, mas nós temos que estar disponível.
Nós temos que estar com essa vontade no nosso coração. Então, o texto de Lucas 5, 18 a 20, então diz assim: então vieram uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Então, nesse caso aqui, há uma ação. Deus está usando esses homens, né? E continua usando ainda, no versículo 19, a ação dos homens, e não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Então Deus usa esses homens, né? Com a sua inteligência, não tem importa por onde que a gente vai passar. Às vezes nossos irmãos na visita, né, apresenta alguns problemas a nós, e nós com a cabeça que temos a mente de Cristo, nós podemos dizer: olha, é por aqui. Uma palavra, não, podemos fazer desse jeito, vai dar certo. Então o Senhor quer usar a cada um dos seus servos, né? Eu digo aqui aos irmãos que quando Deus usa, eu repito aqui, há milagres. Deus te usa com a habilidade que você tem. Aqueles homens tinham o quê? Primeiro, eu acho que eles foram inteligentes, né? Se os caras chegassem ali, tem multidão, não vai dar para passar, vamos embora, paralítico. Você vai ser curado da outra vez. Mas não, eles pensaram, seja que a gente não pode passar aí, tem uma grande multidão aí, tem os homens da Galileia, os homens da Judeia, os homens de Jerusalém, vamos procurar outro meio. Vamos chamar a atenção de Jesus de outra forma. Então eles usaram estratégias. Então, às vezes você vai, ou encontra irmãos, às vezes você fala: não, já tem cheio de problema. Chega o meu, né? Mas às vezes, quando você coloca essas pessoas em oração, quando você ajuda as pessoas, o Senhor te ajuda também a resolver os seus problemas. Então, essa argumentação aqui é muito legal. Jesus, então, ele procura te usar, ele quer te usar como filho de Deus, com a ideia que você tem, com a força que você tem, com os dons que você tem, para ajudar o grande amigo, o grande irmão que você tem. Então, uma outra pergunta que nós podemos fazer: qual é a importância de convivermos com um amigo? Eu quero dizer aqui no versículo de Eclesiastes, capítulo 4, 9 e 10, quero achar aqui, Eclesiastes 4, 9 e 10, você conhece muito bem esse texto, né? Diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se cair um, o companheiro, aí porém, deixa eu começar a ler de novo, versículo 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então, qual é a importância de convivermos com o amigo? Eu lembro aqui, irmãos, que Jesus, ele não mandou os seus discípulos irem um a um. Como que ele mandou ir? 2 a 2. Porque se um cair, o outro levanta o outro. E assim pode encaminhar melhor. A força de 2 é maior. Então é melhor serem 2 do que um. Jesus já pensou nisso quando ele enviou os seus discípulos. Então qual a importância de convivermos com um amigo, de termos 1, 2, 3, 4, 5 amigos? Essa é a importância, de nós estarmos sempre um orando pelo outro, um confessando, falando dos seus problemas ao outro, um ajudando o outro, e assim então, essa é a importância de convivermos com um amigo. Que mais que nós podemos dizer? Quais são as atitudes tomadas pelos amigos? Nós já falamos aqui, as atitudes deles. Usaram a sua força, usaram a sua inteligência, montaram estratégias, Não vai dar para passar aqui, nós vamos então subir e descer esse paralítico aqui para que seja curado. E nós então encontramos esse texto aí falando, fazendo essa narrativa. Quais as reações do paralítico após ser curado? Então aqui, irmãos, eu chego para concluir, olhando para esse texto, Lucas capítulo 5, de 17 em diante, 17 a 26, diz assim: para a gente concluir o que aconteceu, o que aconteceu com esse paralítico? Versículo de número 24. Mas para que saibais que o Filho do Homem
tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vá para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito, o que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Irmãos, se esses amigos que nós chamamos aqui, eles ficassem parados, inertes, não haveria milagre. Como nós já dissemos, esse paralítico ia continuar ali, né? Parado, como a própria raiz da palavra já o chama de paralítico, né? Mas o Senhor, Ele, diante do esforço daqueles homens, né? Diante da estratégia daqueles homens, diante da fé daqueles homens, não houve outra coisa a não ser Jesus. Imediatamente então curou aquele paralítico e ele saiu glorificando a Deus. E uma coisa importante, irmãos, é que nós vimos que houve testemunha naquele lugar, porque as pessoas disseram assim, hoje vimos prodígios. Então o Senhor, Ele quer nos usar para que nós possamos, através dEle, realizar milagres, através dEle, darmos palavras de incentivo às pessoas. E nós então vimos que a reação do paralítico, após ser curado, ele testemunhou a Jesus. Eu fico imaginando aqui a sua família também. Ali no momento, acho que não mostra a sua família. Eles dão a atenção àqueles homens que não são nem citados, né? Conforme o versículo de número 18, ele diz assim: vieram então uns homens. Não falou que era José, não falou que era o Antônio, não falou que era ninguém, mas uns homens, né? Uns homens que não têm nem nome a princípio, mas uns homens cheios de estratégia, cheios de fé. Eu digo que a gente às vezes tem um nome, mas o nome não funciona, né? E quando nós então nos colocamos na presença do Senhor, Ele então vai realizar essa cura na vida das pessoas. Então é bom a gente ter amigos, é bom a gente ter pessoas que se importam com a gente, né? Como é bom você, nesses dias de dificuldades que a gente não pode se encontrar, né? Você pode dar um telefonema, né? Você pode participar da reunião de oração da SAF, né? Por exemplo, no mês de junho aí a SAF foi convidada, a quinta igreja, a SAF da quinta igreja foi convidada para dirigir um relógio de oração o dia inteiro, né? E nós então aí estamos está se organizando para o dia inteiro, 12 horas terem, cada um em uma hora, orarem, né? Cada momento, um momento específico, missionário, orar pela paz, orar pela restauração das famílias e etc. E o relógio vai funcionando. Então nós temos essa oportunidade de estarmos abençoando as outras pessoas, quando nós nos colocamos à disposição. Se coloca à disposição do Senhor. Como aqui esses homens, né, que não têm nome, se colocaram à disposição, e aí então houve-se testemunho, houve-se então palavras de que hoje vimos prodígios, né? E então Jesus é glorificado quando nós nos colocamos à disposição. Mas a palavra importante é que Jesus, então, Ele quer fazer parte também da amizade, né? Jesus morreu na cruz por cada um de nós. Gostaria de ler também o texto de João, capítulo 15, aonde Jesus fala claramente sobre amigos, né? E Ele nos ensina o que é ser amigos, e a gente olha para esse texto e vai achar algumas palavras sobre amigos aqui. João capítulo 15, versículos 13, 14, 15, diz assim, João 15, 13, 14, 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Então Jesus é nosso amigo, Ele se declara assim, né? Porque Ele deu a vida por cada um de nós. A pergunta que fica quem seria grande amigo maior do que Jesus, né? Claro que não existe, porque Ele deu a vida por nós. Nós temos amigos, sim.
né? Amigos do futebol, amigos da igreja, irmãos da igreja, e nós então, mas Jesus ele se apresenta aqui como aquele que deu a vida em favor dos seus amigos. Versículo de número 14, João 15, 14, diz assim: vós sois os meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Jesus chama de amigo. Por quê? Porque o amigo, ele, se tiver um buraco ali, para você cair no precipício, ele vai te dizer: olha amigo, não vai por aí não. Aí tem um abismo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. E Jesus só manda a gente fazer coisas boas, não é verdade? Nunca Jesus deu uma ordem para que fosse nos prejudicar, ou que fosse prejudicar os seus discípulos. Ele deu ordens para que nós pudéssemos ser abençoados. Então o versículo 14 diz que vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. E o versículo de 15, João 15, 15 diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Muito interessante esse versículo, irmãos. Por que Jesus é nosso amigo? Porque ele conta a melhor história para nós, através da sua narrativa bíblica, né? Por que Jesus é o nosso amigo? Ele está explicando aqui. No parte B, C do versículo diz assim: mas tenho-vos chamado amigos. Aí ele explica por quê. Porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então é isso que Jesus quer para nós. Ele quer coisas boas, Ele quer o melhor. Ele é o nosso amigo, Ele não esconde as coisas boas de nós, né? Ele conta tudo o que Ele ouviu do Pai, as coisas boas que Ele ouviu, Ele está contando aos seus filhos. Então, irmãos, dessa forma, concluindo, nós poderemos dizer assim, que ao adquirir amigos, fale a eles do amor, ou do melhor amigo, né? Quando você tem amigos, quando você tem os seus amigos, o que Jesus fala? Você tem que contar para eles a história do melhor amigo, que é Jesus. Tenha ele como seu amigo, né? E eu gostaria então também de contar uma história aqui daquele que não é amigo. Você já ouviu falar, né? O que você faria é a história do amigo da onça. Ela contada bem com calma aqui para você agora, para você entender. O que você faria se estivesse na selva e aparecesse a onça na sua frente? Esse é o amigo perguntando para o outro amigo, tá? Aí o outro amigo, ele vai dizer assim, dava um tiro nela. E se você não tivesse uma arma de fogo? Furava ela com a minha peixeira. E se você não tivesse uma peixeira? Continua a história. E pegava qualquer coisa como um grosso pedaço de pau para me defender. E se não encontrasse um pedaço de pau, subia numa árvore. E se não tivesse uma árvore por perto, saía correndo. E se suas pernas ficassem paralisadas de medo? Nisso, né, o outro que estava ouvindo desconfiou. O outro perdeu a paciência e falou: peraí, você é meu amigo ou amigo da onça? Jesus não é dessa forma, irmãos. Jesus é muito pelo contrário. Ele não te coloca em situações difíceis que você não pode sair. Ele sempre conta a história, como diz o versículo 15:15, pois os tenho dado a conhecer tudo aquilo que o Pai me ensinou, né? E aí então nós vemos a diferença do amigo que nós adquirimos muitas das vezes, né? Aquele que nos leva para o mau caminho, aquele que nos... tem gente que por causa do amigo está preso, tem gente que por causa do amigo da onça, né? Não é o verdadeiro amigo, o amigo da onça está no cemitério, o amigo da onça está falido. Então nós vemos aí então a diferença do nosso grande amigo, o Senhor Jesus. Então, ao adquirir amigos, fale a eles do melhor amigo que é Jesus. O que mais nós podemos aprender? Não esqueça que sempre estamos tendo a oportunidade de fazer amigos, não é verdade? Sempre nós estamos tendo a oportunidade de fazer amigos. E principalmente o nosso amigo Jesus, aquele que quer
o melhor para cada um de nós. Não despreze esse amigo. Ele quer contar a verdadeira história e nós olhamos então para esses homens aqui dessa narrativa bíblica de Lucas capítulo 5 e nós vemos então que eles foram grandes amigos. Deixou feliz aquele paralítico, deixou ele com todos os seus membros, funcionando, segundo o texto. Ele saiu dali glorificando a Deus e foi para a sua família feliz da vida. O nosso melhor amigo é Jesus, irmãos, não esqueça disso. Tenha Ele todos os dias na sua vida, porque Ele quer fazer parte das nossas vidas. Que Deus nos abençoe com esse texto. Continue lendo esse texto aí, você vai tirar mais lições para a sua vida e ver que realmente vale a pena a gente ter alguém para nos ajudar e você também poder ajudar as outras pessoas. Não precisamos de muitos. Que Deus nos abençoe na leitura da tua palavra. Vamos continuar, irmãos, a nossa reunião de oração e reflexão, passando agora a cantar o hino de número 113, e ele vai falar de amigo também. Eu achei um bom amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador, amador, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas me entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por Ele tudo, os ídolos queimei. Ele fez-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, eu siga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Jamais me desamparará, nem me abandonará. Sei fiel, obediente a quem viver. Está sempre a meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver.
Cantado o hino, irmãos, podemos reparar que ele fala do grande amigo Jesus, o Salvador, dentre tantos o escolhido para mim, né? Letra bonita desse hino. Vamos então passar aos motivos de oração. A gente gostaria de estar aqui pedindo primeiramente pelos enfermos, né? Por aqueles que estão em casa, que não precisam ainda de um leito no hospital, que estão sendo medicados em casa, que estão sendo cuidados em casa. Gostaríamos também de orar por aqueles que estão nos hospitais, né? Estão precisando das nossas orações. E nós queremos então pedir que o Senhor coloque a sua mão sobre essas pessoas que precisam tanto, né? Também pedimos pelos amigos do Luiz, que mora em São Paulo, e que o Senhor esteja abençoando, guardando esses irmãos, né? E que o Luiz muito breve possa vir a ter notícias boas. Nós estaremos orando nesses dias. Nós não o conhecemos, mas o Senhor conhece vocês, irmãos, aí que estão necessitando dessas orações. Os amigos do Luiz, nós estaremos orando por vocês. Eu sei que o Luiz está orando também por vocês. Que Deus os abençoe. Oramos também, irmãos, pelos desempregados, oramos também pelos missionários. Temos recebido notícias do nosso irmão Adriano, que está em viagem missionária, né? E nós então oramos por ele. Oramos também e queremos agradecer a Deus por tantas bênçãos recebidas a cada dia. E que Deus abençoe a sua igreja para que cada dia possamos aumentar a nossa fé. Ontem nós estivemos visitando o Olívio, né? E a gente conversava justamente sobre isso. Eu perguntei para ele o que a gente precisava, né? E ele falou para mim: olha, pastor, a gente precisa orar para que Deus aumente a nossa fé. E isso eu tenho orado sempre, né? Eu peço que Deus aumente a minha fé. Às vezes a gente tem pouca fé, né? E a gente precisa de pedir: Deus, aumenta a minha fé, né? Aumenta a nossa fé. E nós estaremos então orando por isso. Que Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe os irmãos que estão em casa, que muito breve você possa estar conosco, esse momento difícil possa passar e a gente possa estar juntos. Oramos também dentre os doentes, né? Gostaria de orar pelo meu sogro, né? Para que o Senhor restaure a sua saúde. Oremos. Abaixe a sua cabeça aí onde você está, leve seus pensamentos a Deus, e a resposta de Deus pode ser para nós sim, não e espere, e nós entendemos a soberania de Deus nesse momento. Nós pedimos como seres que somos limitados, vemos pouca coisa, mas o Senhor enxerga todas as coisas. Desta forma, cheguemos até Deus com as nossas orações. Aqui estamos nós, Senhor. O Senhor conhece a cada um de nós. O Senhor sabe da nossa fé. E neste momento, Pai, eu quero pedir fé ao Senhor, a cada um de nós, para que possamos, a Deus, a cada dia mais crer no Senhor, crer que o Senhor está no controle, crer que o Senhor vai cumprir, ó Deus, com todas as suas promessas que fez na Tua palavra. Crer no Senhor, sabendo que o Senhor está preparando um lugar para nós, e quando preparar vai nos chamar. Nós cremos nisso, Senhor. E aqueles, ó Deus, que não creem, que possa pedir, Senhor, a Ti a cada instante, a cada momento. Porque essa é uma grande alegria, Senhor, porque nós sabemos para onde vamos. Nós não estamos aqui passando, iremos como dissipar no ar. Mas o Senhor tem a nossa alma, o Senhor fez para si. E assim, ó Deus, nós iremos morar para sempre, sempre no céu que o Senhor está preparando. Agradecemos, Pai, porque o Senhor está sempre presente conosco. Nessa noite, Senhor, queremos orar pelos enfermos, Pai. Lembramos aqui dos amigos do Luiz, aqueles a qual ele pediu oração, Senhor. E o Senhor conhece essas pessoas muito bem, sabe daquilo que eles estão precisando, do milagre, Senhor, nas suas vidas. Nós pedimos porque o Senhor é um Deus do impossível, um Deus que cura, um Deus que sara. E quantas vezes o Senhor se apresentou como o Deus dessa forma. E nesses dias, Pai, nós precisamos da intervenção do Senhor na vida dessas pessoas. Aqueles, ó Deus, que estão em casa, aqueles que estão nos hospitais, aqueles, Senhor, que precisam de uma cura, de uma melhora nas suas vidas. Nós pedimos, Pai, e o Senhor alegre as suas famílias. Assim, Senhor, como nós lemos aqui na Tua palavra hoje, a cura do paralítico, para nós, aos nossos olhos,
quase impossível, Senhor, mas quando o Senhor atua como Deus, o Senhor é Deus e pode fazer o impossível. O Senhor curou essa pessoa, ela glorificou o Senhor, abençoou a sua família, Pai. E nós aqui, ó Deus, estamos fazendo às vezes daqueles homens também, porque estamos lembrando dessas pessoas, levando até o Senhor, orando por essas pessoas, Pai, que estão enfermas. Eu peço, Senhor, também pelo meu sogro, ó Deus, que se encontra se restaurando, Senhor, de uma cirurgia, que o Senhor possa estar colocando a sua mão sobre a sua vida, sobre a sua mente, Senhor, e que ele possa em breve ser restaurado também pelo Senhor, Pai, se cumprindo, Senhor, a tua vontade na vida daqueles que estão doentes, Pai. Eu peço também pelos desempregados, Senhor, por aqueles que precisam de um trabalho. Oro também, Senhor, pelos idosos, Senhor, aqueles irmãos que já contribuíram tanto com a nossa pátria, com a sua família, com a sua igreja. Peço também, ó Deus, pelos missionários, Senhor, que estão espalhados pela face do mundo. Nós pedimos, Senhor, principalmente pelo Adriano, que se encontra em viagem para o Egito, que o Senhor possa estar ali, ó Deus, dando todas as condições a eles, psicológica, financeira, Senhor, física, para estar ali fazendo o trabalho que o Senhor ordenou que ele fizesse, em visita, Senhor, aquele lugar. E, ó Deus, que ele possa retornar ao nosso meio cheio de alegria, cheio de paz, porque o Senhor usou, ó Deus, para levar o teu evangelho, Senhor. Pedimos a Deus pelas igrejas do Senhor espalhadas pela face da terra também, que o Senhor esteja alimentando o teu povo, assim, ó Deus, como foi o pedido do nosso irmão Olívio, para que aumente a fé da igreja, aumente a fé de cada um, Senhor, que participa dos cultos, que ouve a Tua palavra, Senhor, que eles possam guardar e colocar no coração, ó Deus, para frente aos obstáculos, Senhor, continuarem marchando em prol da Tua causa, ó Deus. Também, ó Deus, pedimos que o Senhor alcance a cada um daqueles, Senhor, ainda que não tenha o Senhor como amigo verdadeiro, o amigo encontrado, Senhor, como um dia o Senhor declarou aos seus discípulos. O amigo é aquele que ensina a Tua palavra, o amigo é aquele que faz a vontade do Senhor Jesus. Nós queremos, Pai, ser amigo do Senhor, assim como o Senhor nos chama para ser amigo, Pai, que nós possamos aceitar e ir, a Deus, de encontro com o Senhor, Pai. Esteja, Senhor, abençoando, Senhor, essa reunião de oração e reflexão. Alcance, Senhor, essas pessoas que estão ouvindo, vendo, e que elas possam, Senhor, orar conosco, crendo no Senhor, sabendo que o Senhor está ouvindo as nossas orações. O Senhor é um Deus onipresente, está em todas as casas nesse momento, está aqui conosco, Senhor, e tem feito maravilhas no meio da Tua igreja. Nós queremos pedir que o Senhor continue a nos abençoar, a cuidar de nós, Senhor, e a dar, Senhor, o alimento espiritual para cada um de nós, o alimento, Senhor, físico para cada um de nós. Nós pedimos que o Senhor venha de encontro com as nossas necessidades, Pai. Enfim, a Deus, eu quero Te agradecer por tantas bênçãos que a Tua igreja, que os irmãos recebem, e que nós, ó Deus, não temos como enumerar, ó Deus, como diz o hino que nós cantamos. São muitas bênçãos. Se a gente contasse e começasse a contar, a gente teria grandes coisas que a gente não entenderia, Senhor. Mas o Senhor, ó Deus, concede bênçãos a cada um de nós. Eu quero Te agradecer, quero Te louvar, quero Te pedir, ó Deus, que o Senhor continue a visitar, Senhor, os lares, aqueles lares que o Senhor os conhece, aqueles que também não conhece, para que possam ter essa experiência, Senhor, de amizade contigo, porque quando nós falamos com o Senhor, é sinal que nós temos um pouco de amizade, mas nós precisamos adquirir mais amizade, Senhor, para realmente nos colocarmos diante do Senhor, todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, e o Senhor quer ouvir da nossa boca. O Senhor sabe, mas o Senhor quer ouvir dos seus servos. Enfim, ó Deus, nessa noite, eu quero Te louvar, ó Deus, quero Te agradecer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Tome, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, e, ó Deus, continue a fazer a obra em nossas vidas, aquela obra que o Senhor começou e que há de terminar. Nós oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final, irmãos, de mais uma reunião de oração e reflexão. Pedimos que vocês nos acompanhem nesse canal, né? Na quinta-feira, como estamos aqui agora às 18 horas. Domingo, nós temos culto presencial e online, né? Se você não puder vir, ligue às 18 horas nesse canal que você vai poder nos acompanhar aqui. E para a edificação da igreja. Tenha uma boa noite na presença do Senhor. Bom resto de semana que está por vir.